Empreendedora, tu fica o tempo todo colocando um monte de pensamentos permissivos na frente de coisas que tu sabe que são importantes pra tu fazer e vai deixando essas coisas pra depois, fica te auto-sabotando o tempo inteiro? Se tu respondeu que sim, então fica nesse vídeo até o final, porque esse vídeo foi feito especialmente pra ti. Primeiro eu quero começar explicando o que é o fenômeno da autossabotagem, da onde que isso surge na nossa cabeça. Bom, mulheres, a autossabotagem acontece quando a gente tem clareza de que a gente precisa mudar determinado comportamento, mudar algum hábito, ou até melhorar algo na nossa vida. Mas apesar da gente saber isso, a gente vai lá e faz exatamente o oposto, o contrário daquilo que a gente sabe que a gente precisaria estar fazendo naquela situação. Isso acontece muito nos hábitos do nosso dia a dia. Quando a gente fala em alimentação, por exemplo, a gente vai lá e compra alguma coisa que a gente sabe que a gente não poderia estar comprando pra comer, mas a gente gosta muito daquilo, então a gente vai lá e se auto-sabota fazendo exatamente o contrário daquilo que a gente sabe que a gente precisaria estar fazendo, que seriam compras mais inteligentes, mais conscientes e realmente mais saudáveis. Ou até mesmo quando a gente não consegue se organizar em relação à comida pra nossa semana, por exemplo. Ou então quando a gente quer economizar algum dinheiro e aí a gente vai lá na primeira promoção que a gente enxerga, a gente vai lá e gasta aquele dinheiro ali mesmo sabendo que a gente não poderia estar fazendo aquilo. Ou aquele clássico de quando a gente tá começando a fazer uma atividade física e a gente precisa sair na rua pra ir até a academia, por exemplo, e aí começa a chover e a gente diz: não, tá chovendo, eu não vou agora, eu vou depois. Só que esse depois nunca chega porque tu vai procrastinando aquilo ali no meio da tua autossabotagem. Só que é óbvio, né, mulheres, que a gente não faz isso intencionalmente, a gente não faz isso com a intenção de fazer isso. Na abordagem cognitivo-comportamental, que inclusive é a abordagem com a qual eu trabalho na minha clínica particular, existe um conceito chamado de tríade cognitiva, que preconiza que não são as situações por si só que fazem com que a gente se sinta de determinada forma ou até mesmo se comporte de uma maneira específica, e sim a forma como a gente interpreta aquelas situações que acontecem no nosso dia a dia. Ou seja, isso tem relação com o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele gera um pensamento automático, que a gente diz. Diante de determinada situação, vem esse pensamento automático, que é a primeira coisa que se passa pela nossa cabeça quando essa situação acontece. E esses pensamentos automáticos, eles vêm de padrões de pensamentos e de crenças que a gente tem há anos na nossa vida, que a gente foi construindo ao longo de toda a nossa trajetória. Isso significa que é como se a gente usasse cada um óculos diferente para enxergar o mundo. Então as lentes que tu enxerga o mundo não são as mesmas lentes que eu enxergo o mundo. Então nós temos visões de mundos diferentes, por mais que a gente compartilhe determinadas coisas. Só que isso vai se estender tanto para a visão que a gente tem das outras pessoas, do mundo, do nosso futuro, quanto para a visão que a gente tem de nós mesmos. Então, se tu tem uma tendência maior a ser mais permissiva, até por conta do padrão de pensamentos que te acompanha ao longo da tua vida, é muito mais fácil que diante de uma vontade de comer um doce, tu vá lá e realmente ceda essa vontade. Ou quando tu vê algo que tu quer comprar, mesmo sabendo que tu não poderia fazer aquilo, tu vai lá e compra. Ou então, quando tu tem que treinar e tá num dia chuvoso, tu vai lá e falta a academia. Se tu tem essa tendência a ter esses pensamentos mais permissivos, o teu pensamento é mais ou menos assim: ah, mas isso é tão bom, isso é tão gostoso, eu quero tanto isso. Ah, é só hoje que eu gostaria de comer isso. Ai, essa é uma oportunidade única, nunca mais eu consigo comprar essa determinada coisa nesse valor. Ou então: Ah, mas eu não tenho como chegar toda encharcada na academia. então esses padrões de pensamento, eles já são habituais na tua vida, e isso tá ligado às tuas crenças, a forma como tu interpreta de fato o mundo, as outras pessoas, teu futuro e tu mesma. Antes de a gente continuar, eu já quero te pedir pra tu curtir aqui o vídeo, te inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra que tu nunca perca um vídeo novo aqui quando eu soltar. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga empreendedora que tu sabe que isso vai poder ajudar muito ela e vai poder construir cada vez mais uma comunidade engajada de empreendedoras que querem obter o seu sucesso. E por que que a autossabotagem acontece então, tu deve estar te perguntando? Porque é basicamente como se tu tivesse em um cabo de guerra constante dentro da tua cabeça. É como se de um lado a gente tivesse os nossos hábitos e as nossas crenças de costume e do outro lado a gente tem aqueles hábitos e aquelas crenças que a gente tá tentando construir, que a gente tá tentando consolidar. E aí cada uma dessas forças vai puxando pro seu lado. E é isso que torna o processo de mudança tão desgastante, porque é como se tu estivesse realmente numa guerra constante dentro da tua cabeça. Então o que tá sabotando são aqueles mecanismos e aquelas estruturas que já estavam lá antes de tu começar esse teu processo de mudança para uma coisa nova, para hábitos novos, para crenças novas. E essas estruturas, esses mecanismos, eles agem tanto sobre o nosso comportamento quanto sobre os nossos pensamentos. É por isso que é tão difícil e desgastante de fato o processo de mudança. E como se livrar desse ciclo constante de autossabotagem? Vocês devem estar se perguntando. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora.
O que tu precisa aí do outro lado é ter esses comportamentos que tu quer mudar, esses novos hábitos, esses novos comportamentos com frequência, não necessariamente ainda com qualidade. Porque se eu não fizer aquele novo comportamento, é como se eu estivesse mandando uma mensagem pro meu cérebro de que aquele lado que já vinha acontecendo pode ganhar. Por isso que não adianta a gente querer fazer as coisas que a gente tá recém começando de uma forma perfeita. Isso não vai acontecer, tu precisa simplesmente começar a fazer aquilo. E conforme tu for ganhando frequência naquele novo comportamento, naquele novo hábito, tu vai melhorando naquilo. Tu vai realmente melhorando daí a qualidade daquilo. E isso acontece porque tudo que a gente treina nos leva ao processo de melhoria. Então fiquem atentos a isso. Tudo que eu treino, eu melhoro. Mas isso da gente treinar pra melhorar é um papo para um outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Inclusive, já falem aqui nos comentários se vocês teriam interesse que eu traga um vídeo exatamente sobre isso. Continuando, pro nosso cérebro, tudo que mais importa é que a gente economize energia, então ele vai fazer de tudo pra isso. E se eu consigo manter a frequência como uma constância, eu consigo mandar uma mensagem pro meu cérebro de que aquele ali é o novo caminho que ele deve seguir. É como se eu estivesse dizendo exatamente assim pro teu cérebro. Olha, eu tô gastando muita energia, então tu tem que abrir esse novo caminho aqui pra que isso possa acontecer, beleza? E aí quando a gente consegue criar esse novo caminho, é como se a gente estivesse de fato conseguindo construir esse hábito, porque a gente vai fazendo com que isso fique automático. Esse novo comportamento se torna automatizado pra nós. E aí tem duas coisas especialmente que tu pode fazer pra te ajudar nesse processo de criação de novos hábitos, de novos comportamentos. A primeira delas é tu ficar atenta aos pensamentos e aos comportamentos que estão te levando para aquele jeito antigo de funcionar. E a segunda questão é tu construir de uma maneira racional e consciente o porquê que aquilo vale a pena, os motivos desse novo caminho realmente valer a pena para ti. Tu pode, inclusive, construir um lembrete com esses motivos para que tu possa realmente ler de vez em quando e te relembrar qual é a verdadeira importância do caminho novo que tu tá tentando seguir. E é assim que tu vai conseguir construir as mudanças que tu tanto quer aí na tua vida. Então eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!